Olá, tudo bem? Meu nome é Pietro, sou aluno do terceiro ano do ensino médio. Eu vou estar falando um pouco sobre o Teorema de Pitágoras. Pitágoras, ele foi um filósofo grego que gostava de fazer as suas coisas usando os números, usando os cálculos. E com base nisso, ele acabou descobrindo um cálculo de Teorema de Pitágoras, levou o nome dele. Esse teorema ajuda a nossa vida e graças a ele, a medidas de dois lados de um triângulo retângulo, a gente consegue descobrir a medida do terceiro lado. Ou seja, se a gente tiver a medida de dois catetos, que são os dois lados menores, a gente consegue descobrir a hipotenusa, que seria um lado maior do triângulo retângulo. Esses cálculos eles não funcionam com todos os triângulos, somente com o triângulo retângulo, que é o triângulo com um ângulo de 90 graus, ou o ângulo reto, como também é conhecido. Opa, vou ensinar uma macete para vocês que vai ajudar a identificar se é um triângulo retângulo ou não. Para isso, você tem que ver se ele tem dois ângulos agudos. Que são ângulos agudos? São ângulos com menos de 90 graus. E se tem um ângulo reto, que são ângulos que têm 90 graus. E a outra dica é analisar a hipotenusa para ver se você acha ela com mais facilidade. E lembre-se que ela sempre estará do lado oposto ao ângulo de 90 graus. No dia a dia, através do Teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa que é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, é possível calcular caminhos para se atravessar de um lado para o outro do rio, indo uma parte por terra e outra pela água, de maneira mais econômica. Bom, para fixar um pouco na mente, eu trouxe dois exercícios para a gente poder treinar. O primeiro é esse aqui. Carla, ao procurar o seu gatinho, o avistou em cima de uma árvore. Ela então pediu ajuda para sua mãe e colocaram uma escada junto à árvore para ajudar o seu gatinho a descer. Sabendo que o gato ele estava a 8 metros do chão e a base da escada estava posicionada a 6 metros da árvore, qual o comprimento da escada utilizar para salvar o gatinho? Opção A, 8 metros, opção B, 10 metros, opção C, 12 metros ou a opção D, 14 metros. Bom, agora eu vou resolver aqui o primeiro exercício. Ele fala que Ana ela quer pegar o gatinho dela que está em cima da árvore. Digamos que de A a C seja o tamanho da árvore, que diz no exercício que ele tem 8 metros. Então o gatinho está a 8 metros do chão. Então de A a C, que é um cateto, representa 8 metros. Eu representei ele como o cat 2, tá? Ele vai ser o cateto 2. E a distância da base da escada, que seria de B a A, está a 6 metros de distância, que eu representei como cat 1. Então, a distância da base da escada até a árvore é 6 metros. E a gente quer descobrir o tamanho do comprimento da escada. Então, eu vou resolver a conta aqui, que é a mesma fórmula de Pitágoras, a mesma fórmula. Eu vou pegar todas as informações bagunçadas que eu tenho, organizar nessa fórmula para eu conseguir descobrir o valor da hipotenusa, o comprimento da minha escada. Que é aquela fórmula, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então vamos lá, substituindo seria a ao quadrado igual a o cat 1, que é 6 ao quadrado, mais o cat 2, que é 8 ao quadrado. Isso aqui vai dar 36 mais 64. Então, 6 ao quadrado igual a 36, 8 ao quadrado igual a 64. Dando seguimento, vai ser A igual a raiz de 100. Ah, mas de onde eu tirei essa raiz de 100? Juntando esses dois valores, eu tenho 100 e a operação inversa de algum número, alguma expressão elevada ao quadrado seria a raiz. Então, por isso que aqui é a raiz de 100. Então, o valor da hipotenusa vai ser 10. Então a resposta certa é a letra B. A escada ela tem 10 metros de comprimento. Essa seria a resposta correta. Bom, esse aqui é o nosso segundo exercício. Carlos e Ana saíram de casa para trabalhar partindo do mesmo ponto, a garagem do prédio onde eles moram. Após um minuto percorrendo um trajeto perpendicular, eles estavam a 13 metros de distância um do outro. Se o carro de Carlos fez 7 metros a mais que o carro de Ana durante esse tempo, a distância que eles estavam da garagem é: letra A, Carlos estava a 10 metros da garagem e Ana a 5. Letra B, Carlos estava a 14 metros da garagem e Ana estava a 7 metros. Letra C, Carlos estava a 12 metros da garagem e Ana
estava a 5 metros, ou letra D, Carlos estava a 13 metros da garagem e Ana estava a 6 metros. Bom, agora eu vou resolver o exercício 2, que ele quer saber a distância de Carlos e Ana. Nesse exercício, a gente tem informação que eles estão a 13 metros de distância do ponto de partida deles, que foi da garagem deles. Então, ali é o ponto de distância, que seria a distância entre eles. Então, essa seria o valor da nossa hipotenusa, já que é o maior valor que a gente encontra. Carlos, ele está a 7 metros a mais que Ana. Então, a gente vai representar ele com 7 mais x. Por que x? Porque eu não sei o número exato da distância de Carlos. Então, seguindo, eu tenho o valor que Ana, né, o valor da distância de Ana que eu não sei. Então, como a gente não sabe, a gente representa como x. E é aquele mesmo esquema. Eu vou fazer tudo, colocar na fórmula de Pitágoras e resolver, organizar tudo. Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar os valores. Vai ser 13 ao quadrado igual a 7x, 7 mais x ao quadrado mais x ao quadrado. Então aqui é uma conta normal, como eu fiz no outro exemplo. Então beleza. Eu sei que a distância que eles estão é de 13 metros. Aqui, ó, 13 metros. Essa é a distância que Carlos e Ana estão depois de terem saído. Eu também sei que Carlos, ele está a 7 metros a mais que Ana. Então, vou representar o valor de Carlos, a distância de Carlos, como 7 mais x. Por que 7 mais x? Porque eu sei que ele tem 7 metros a mais, só que eu não sei qual que é o valor exato de Carlos, o valor exato da distância de Carlos. Então, é por isso que eu represento como 7 mais x. E Ana, eu não sei a distância que ela está do ponto de partida, então eu vou representar somente como x. Colocando esses valores na fórmula, eu vou ter a fórmula dessa forma. 13x ao quadrado igual a 7 mais x ao quadrado mais x ao quadrado. Resolvendo isso, vai dar 169 igual a 49 mais 14x mais x ao quadrado mais x ao quadrado. Aqui, nesse caso, esses valores aqui seria aquele exercícios que já foram resolvidos de multiplicação de parênteses, ou a chuvinha, como é conhecido. 7 vezes 7, 7 vezes x e assim vai. Então, juntando os valores aqui iguais e deixando a letra de um lado e o número de outro, eu vou fazer 169 menos 49 igual a 14x mais 2x ao quadrado. Esse 2x, ele se originou desses dois números aqui, que a junção dos dois, como são dois números iguais, virou 2x. Isso tudo aqui vai dar 120 igual a 2x ao quadrado mais 14x. Agora eu vou falar um pouco mais do exercício de vestibular. Eu vou ler o exercício. Deseja-se subir em um muro com 32 metros de altura. Para isso, apoia-se uma escada a 24 metros de distância desse muro, como pode ser observado na figura abaixo. Os dois catetos são o 32 e o 24. E a fórmula seria hipotenusa, que é igual a B, que é o cateto, mais C, que é o outro cateto. E todos os números são elevados a 2, elevado ao quadrado. A resolução seria a hipotenusa, como a gente não tem, a gente vai descobrir a hipotenusa, igual a 32 elevado ao quadrado, mais 24 elevado ao quadrado, que são os dois catetos. Que ficaria 32 elevado ao quadrado seria 1024, mais 576, que é o 24 elevado ao quadrado. Aí a hipotenusa ao quadrado é igual a 1600, que é o resultado desses dois valores somados. Aí agora a hipotenusa é igual a 1600, a raiz quadrada de 1600, que é igual a 40. Então o tamanho da escada é de 40 metros. Agora eu vou ler mais um exercício de vestibular. O João gosta de caminhar em uma quadra triangular do seu bairro. Quantas voltas ele precisa dar nessa quadra para caminhar 3 km?
Aqui tem dois catetos, que são o 30 e o 40. Queremos descobrir a hipotenusa, para saber quantas voltas ele vai dar nessa quadra. Para isso, a gente vai usar a fórmula da hipotenusa elevado ao quadrado, mais os dois catetos elevado ao quadrado. Então, começando. X elevado a 2, x elevado ao quadrado é igual a elevado ao quadrado, mais b elevado ao quadrado. Aí, x elevado ao quadrado é igual a 40 elevado ao quadrado, que é o primeiro cateto, mais 30 elevado ao quadrado, que é o segundo cateto. Aí, x elevado a 2, x elevado ao quadrado é igual a 1.600 mais 900. Aí, x elevado ao quadrado é igual a 2.500. E x elevado ao quadrado, que é... x é igual a raiz de 2.500, que é igual a 50 metros. Agora, para a gente descobrir quantas voltas ele vai dar nessa quadra, é só a gente somar os três catetos que a gente descobriu, que vai dar 120. Aí vai ser 3.000 dividido por 120. O 3.000 são 3 km transformados em metros. Então, esse 3.000 são 3.000 metros que foram transformados em quilômetros. Então, 3.000 dividido por 120 é igual a 25.